Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins. I'll tell them my religion's you went wrong, sure comes. You killed the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance with my hands. E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, host neste programa, aquele que literalmente precisaria de alguns mãozinhas para dar conta de tanto trabalho. Estou eu, Thiago Almeida, e juntamente comigo ele, que não é o meu tio Chico, mas está sempre pronto para qualquer tarefa, Marcelinho Delgado. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, tio Chico foi bom, eu gostei dessa homenagem. Eu curti isso aí, eu aprovo. Tio Chico é o primeiro calvo simpático da história, cara. É verdade. Todo mundo tem um tio Chico na família. Todo mundo tem um tio Aquele Chico tio sem noção que chega dando tapa na bunda de todo mundo, falando um monte de merda, né? Todo mundo tem um tio Chico na família. É pra ver ou é pra comer? No caso do tio Chico, é pra ver ou é pra matar, né? Tem isso também. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos no programa de hoje para falar de uma série que é a maior série da Netflix na atualidade, pelo menos no que lhe concerne, né? Aí a língua inglesa, que é Wandinha. Sim, demorou um pouquinho, mas hoje estamos aqui para falar dela, que entrou no hype, viralizou no TikTok, já virou festa infantil, levantou aí Jenna Ortega como um dos nomes mais hypados de Hollywood dos últimos anos. Cara, é realmente um fenômeno, cara, essa série. Vamos falar... É um fenômeno, cara, e assim, não é à toa, né? Bem como você falou aqui agora, né? Virou tema de festa infantil, cara. Não, você tá doido, cara. As meninas tudo fazendo Você vai nessas casas onde vende artigo de decoração pra festa, né? Vivian Festas, né? Pro pessoal Vivian que é Festas, né? Se você for no Vivian Festas, você vai ver festa do Sonic, Naruto e Wandinha. E Wandinha. É isso que o jovem consome hoje, tá? O jovem só quer cara, saber. e é muita coisa. Isso mostra o quanto essa série aí, né, fez sucesso entre o público-alvo, né? Exatamente. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Marcelinho, meu querido, Wandinha, né? Quem acompanha a gente aí no nosso canal, né? Nas nossas lives de quinta-feira aí, fez um ano, né? Um ano e pouquinho agora que a gente vem fazendo live aí toda semana. Vai se lembrar. Faz anos em festa, né? É isso. Vai se lembrar. Tá vivendo festas aí, ó. Pois é. Vai se lembrar que lá no comecinho do ano passado a gente falou sobre a série da Wandinha, né? Quando a Netflix anunciou que iria sair ali com a direção do Tim Burton, né? E a produção dele e tal. E eu lembro que na live a gente ficou até meio assim, né? Tipo, pô, mas uma série da Wandinha, né? Beleza, ok, pode funcionar, Tim Burton tá envolvido, né? A série da Netflix e tal. Mas por que não um remake ou uma continuação da família Addams, né? Todo mundo ficou meio... A gente ficou assim, por que a Wandinha? Porque, vamos combinar, né, Marcelo? Eu não sei o quanto você gosta de família Addams, não sei o que você já consumiu, se você assistia a série, os filmes, o desenho animado, né? Tem bastante conteúdo deles aí. A Wandinha, lógico, assim, todos os personagens são muito importantes, mas se eu tivesse que pensar, cara, da minha cachola jamais sairia uma história solo, apesar de ter a participação, né, do restante ali dos Addams. Eu jamais pensaria, cara, numa história solo pra Wandinha. É curioso isso, né?
É verdade. Porque se você para pra pensar, o personagem central ali, né? Pelo menos o que demonstra, por exemplo, até os quadrinhos, né? E tudo mais, é o Gomes Adams, né? Que é Sim. o patriarca ali da família, né? E ele meio que tá sempre envolto pelo núcleo familiar, né? E tudo mais. Tem seus filhos, tem a sua esposa, Mortícia, né? Tem o Tropeço, tem a avó dele, a avó, né, que é a mãe dele, a mãe dela, não sei. Eu só me esqueci o nome dessa personagem. Tem o tio Chico, né? Que é Sim. um personagem muito grande também, né? E tudo mais. E aí, bem como você falou, né? Quando foi anunciado, né, a pretensão e quando teve lá a confirmação, não, vai ter uma série, mas vai ser da Wandinha, Tem o realmente a gente Primo estranhou. It, pô. Você esqueceu do Primo O It. Primo It também, né? Que é uma criatura ali muito pitoresca, né? E tudo mais. Só que a gente realmente estranhou, né, cara? Sim. E a gente não, eu te falar que eu não confiava que fosse dar certo uma série focada numa personagem que talvez não fosse o personagem central ali. E ela nunca foi a personagem central, Pois nem é. mesmo nos quadrinhos, né? Pois é. Assim, pra quem não sabe, né, ou fica aí só pela curiosidade, porque a família Adams é bem antiga, né? Começa ali com uma tirinha de jornal, né, pro Se eu não me engano, anos 40. anos 30, Anos né? 30, isso. Tirinhas de jornal ali pro The New Yorker, né? Isso. Então, E ela pelas era uma mãos- sátira, na verdade, a imigração hispânica, né? Sim, ela funciona de diversas maneiras, né? Porque ela começa como uma sátira de jornal, usando o humor ácido, o humor negro, pelo Charles Adams, que é o cara que criou, então até ali a visão do próprio Gomes, né? Ele diz que é meio inspirada nele, só que é a parte dele mais assim. Porque como ele era um cara muito tímido, né? Apesar dele ter um senso de humor estranho, ele nunca foi um cara desenvolto, né? E o Gomes, você vê que ele é um galanteador, né? É um gentleman, assim. Ele é um homem apaixonado. Ele é demais e tal. E os Adams, né? Depois tem a série em sitcom ali com 64 episódios lançada Isso. em 1964, né? De 64 a 66, que acho Todo que em preto e branco ainda, né? preto e branco. Eu cheguei a ver, eu lembro claramente na minha cabeça. Eu não vou ter como fazer essa pesquisa agora, mas isso passou aqui no Brasil em alguns reprises, sei lá, na Band, na Record, na CNT, alguma coisa assim. Eu lembro de assistir alguns episódios, mas o que vai me marcar mesmo, né, além do filme, óbvio, né, mas o que me marca mesmo é a animação dos anos 70, né, que é pela Warner. E ele acho que realmente, assim, pega mais a nossa geração, né? Os desenhos dos anos 60, anos 70, a gente veio assistir isso depois tudo pelo SBT. Sim, né? sim. Então, Teve, inclusive, um jogo de videogame, né? Da família Adams ainda pro Nintendinho. Eu joguei a época no... Olha que bacana. Eu joguei a época ele ainda no Phantom System, alugando ele na locadora. Olha aí, que coisa bacana, né? Coisa nostálgica, né? Então eu pegava ele direto e era um joguinho de plataforma que o personagem principal era, obviamente, o Gomes Adams, né? Sim. Então... só fazendo uma correção aqui, né, eu falei que a série era da Warner, mas ela era distribuída da Warner, né? Os Adams no caso, a animação era da Hanna-Barbera, né? Como quase tudo que vem nessa rabeta aí de adaptação. Essa época, 70, 80, a Hanna-Barbera era uma das maiores... eram com eles. Era a maior produtora de animação, assim. Pegaram coisas da Marvel, enfim. A gente tá até devendo fazer um cast sobre Hanna-Barbera aqui no canal. Verdade. Mas... Johnny Quest é muito... Pois mas eu deixo aqui já a indicação, né, fazendo a indicação dos parceiros. Procurem lá pelo Super Soda do nosso querido amigo Caio Hansen, que eu gravei um episódio sobre Hanna-Barbera, ele e o Jeffrey Hydan, que a gente gravou um episódio sobre Hanna-Barbera e ficou muito bacana. Então fica aí a indicação. E logo depois, né, anos 90, 1991, tivemos um filme da família Adams, né? E ali trazendo Raul Julia, Angélica Houston, né?
Christopher Lloyd como tio Chico. Aí marcou, aí pegou, né? Toda uma geração mesmo. É verdade. Ali nos anos 90, né? A gente teve 2 filmes, inclusive. O primeiro, se eu não me engano, foi de 93, uma coisa assim. 91. O primeiro foi em 91. 91. E foi um marco, né? Porque assim, lançou Christina Ricci, né? Como estrela mirim, né? Inclusive depois disso ela fez Gasparzinho, que também foi um sucesso, verdade, né? É verdade. Foi um sucesso comercial na época, né? O próprio Família Adams 1 e 2 também, ela arrebentou no cinema, né? E tudo mais. Então, mas eu acho que foi aí, nesse ponto, a partir dos anos 90, que Família Adams deixou de ser uma coisa cultural americana para se tornar uma coisa cultural mundial. Ganhou o mundo, ganhou o mundo. O filme foi um sucesso, assim, só em termos de números, né? Se a gente falar, lembrando... Leva em conta que são números da época, tá, gente? 1991, né? O filme teve um orçamento ali de 30 milhões e ele faturou 190 milhões. Pô, isso é muito dinheiro. Muita grana. Hoje, pode ser 30 milhões, um filme de 30 milhões, um blockbuster de 30 milhões não existe. Não. Para você ter efeito de comparação, hoje o The Flash, e eu não tô colocando aqui questão de qualidade nem bilheteria, tá? O The Flash ele custou simplesmente 200 milhões, se eu não me engano. Entendeu? Família Adams hoje seria um filme de 100 milhões, por 100 aí. milhões, então, 100, 150, no mínimo 100 milhões. No mínimo 100 pois milhões. Então realmente foi um sucesso, estourou. E eram atores grandes ali, tipo Angélica Houston, gente. Sim. Você tinha ali Raul Julia também, que tava no auge da carreira dele e tal. Pois então, eram nomes ali fortes, né? Fica aí, quem sabe, até uma indicação à vontade, um planejamento, quem sabe no futuro, né, a gente fale mais aqui de Família Adams em detalhes, mas a gente tinha que fazer esse plano de fundo, né, esse background, porque para falar de Wandinha a gente tem que falar de Família Adams, porque a série começa como, assim, não necessariamente uma continuação, mas subentende-se, né, a série ela parte daquela premissa que você conhece a Família Adams. Você sabe quem é quem ali, o papel de cada um, a personalidade de cada um, né? Então não enrola muito. A Wandinha vai ajudar o feioso, né? Que tá sofrendo bullying lá no colégio deles, acaba sendo expulsa de novo. Ela que vem sendo expulsa por várias e várias escolas, com aquele jeitinho dela amoroso. E aí os pais resolvem mandar ela para Nunca Mais, né? A academia Nunca Mais, né? Nevermore, que é uma academia onde tanto o pai como a mãe se conheceram, né? Cresceram, estudaram lá, eles estudaram lá, e aí ela fica sabendo que é uma academia para excluídos. Então você já começa a ver que tem algumas coisas ali diferentes, né? E aí a gente pode começar, Marcelo, tem muitos personagens, tem muitos plots aqui que eu acho interessante da gente falar, né? Mas vamos começar do básico, né? Wandinha, Jenna Ortega, que acerto, cara. Assim, sim. É um personagem que... Como é que eu posso dizer? Sabe quando... Lógico, né? Quando o ator se entrega, faz um bom trabalho e tal, a gente vê, tal, beleza, ok. Mas em algumas obras, né? A gente pode citar exemplos e tal, tem aquele fato onde é o ator perfeito para aquele papel, né? É verdade. Cara, como casou, como essa menina brilhou, é verdade. Né? Como ela deu vida à personagem, vida, mesmo sendo uma personagem mórbida, né? Como ela deu personalidade, cara. É verdade. Que incrível o trabalho da Jenna Ortega. E uma personalidade que talvez não seja nada parecido, ou assim, né, fazendo essa rápida análise aqui, pra gente também não ficar se estendendo muito só sobre a Wandinha, né, personagem da Wandinha, da Jenna Ortega, que ela é a estrela, obviamente, né, ali é a que mais se destacou, mas tem outros pontos muito positivos também dentro do seriado, mas a Jenna Ortega, eu acho que ela consegue imprimir
uma versão muito própria dela, né? Que talvez a gente não tenha visto ou que não tenha sido nada parecido com, por exemplo, da versão da Christina Ricci ou do próprio de um filme de animação que saiu em 2014, 15, alguma coisa assim, 16, alguma coisa assim, né? Que também tem uma versão ali da Wandinha um pouco mais puxada para esse gótico, né, e tudo mais, mas a Jenna Ortega, né, e ela não é novata dentro do circuito de cinema, né, de atuação, ela não é uma atriz nova, apesar dela ter despontado agora, né, ela traz esse trabalho muito interessante, né, de fazer uma Wandinha, né, totalmente inusitada, né, e cheia de vida, né, por mais que seja uma personagem ali, sim, né, sim. Mórbida, talvez, né? Então... Ela vem dessa nova, né, geração de atores aí. Sim, sim. Que ela fez muita coisa para home video, né? Assim, ela nunca, tipo assim, estourou, né? Ela fez aquele Sobrenatural em 2010, né? Que inclusive tá com um filme novo aí agora. Depois teve Sobrenatural 2, ela participou também. Ela participou de uma das versões de Beetlejuice, se eu não estou enganado. Então, né, ela veio ali fazendo alguns papéis, algumas pontas. Só que aí, bicho, se você vê a partir de Wandinha, ela já foi para Pânico, ela já foi para X, né? Com a Mia Goth, né? Que é outra também que está despontando. Então, essa série impulsionou ela de uma maneira assim incrível. Impressionante. E só tem 20 anos essa menina. Só tem 20 anos e convenhamos, assim, a série, ela é um fenômeno, né? Como a gente falou no começo, exatamente porque a série ela conseguiu se focar também num público-alvo, né? Ela não tentou agradar todo mundo. Sim. Ela falou, vamos focar nesse público-alvo, que é o público adolescente. Entendeu? Sim. A gente vai tentar emular uma escola parecida com o do Hogwarts, entendeu? Então você pega já essa galera que gosta de Harry Potter, né, e tudo mais e tal. Então você pega muito desses elementos da cultura, da literatura, né, e tudo mais, infanto-juvenil, né, que é para o público adolescente. Sim, então, acho que o grande acerto da série é esse, entendeu? De focar no público-alvo. Porque você exclui, né, a questão daquele núcleo ali dos Addams, né, dentro lá da mansão, que é uma coisa que a gente conhece há décadas. Sim. E aí você introduz ela nesse ambiente escolar que é tão propício, né, é como você disse, ele mira um público-alvo, que são adolescentes, estudantes, que é essa galera ali que está no chamado high school, né, para eles lá nos Estados Unidos. Como muitas e muitas obras são assim, tem aquela fase do baile, né? Aquilo tudo que a gente vê, inclusive, ali. E você falou muito bem, cara. Harry Potter bebe disso demais, né? Se a gente for pegar, sei lá, Sex Education. Sim, verdade, né? Verdade. Teen Wolf, Diários de Vampiro. Sim. Se for Heartstopper também, muita coisa. Sabrina. Cara, Sabrina, verdade, Aprendiz de Feiticeira. Conversa muito com Wandinha também. A gente pode até falar mais sobre isso depois. E é uma série interessante, tá? Apesar de não ter tido continuidade e tal, é uma série bem interessante. E você explora esse lado estudantil, né? Porque dá para dividir em alguns plots, né? E assim, Wandinha, se a gente for dar uma acertada aqui pra gente falar de cada personagem e tal, eu gosto de separar ela em 3 plots aqui, né? Em 3 ideias, em contextos e direções para onde a série vai, porque a gente tem a parte onde fala sobre a Wandinha mesmo, né? Sobre a vida dela como uma adolescente, se descobrindo ali, tendo convívio social, porque como ela sempre estudou com pessoas normais, né? Agora que ela está entre os excluídos, que são pessoas como ela, né? Pessoas excêntricas, com poderes, ligadas a alguma coisa mística. Ao misticismo, né? E então, tudo mais. Agora ela está tendo uma coisa que ela nunca teve, que é vida social. Então, tem esse núcleo escolar.
Porque a gente vê no começo da série, né, como você mencionou, que os Adams, né, eles tentam se inserir como pessoas da família tradicional, né, assim, obviamente eu não tô colocando nada político, nada aqui não, tá? Só tô falando realmente Não. entre essa coisa mais tradicional, entre o normal, né, vamos dizer assim, entendeu? Só que de normal eles nunca tiveram nada, eles são uma família com coisa ligada sempre ao misticismo, né? Com criaturas fantásticas e tudo mais. Então, eles tentaram dar uma vida normal para os seus filhos, né? E não conseguiram. E aí viram que, de fato, a Wandinha precisava estar nesse convívio com pessoas que eram do mesmo meio, né? Que Sim. ela. Então, acho que é interessante você setar no começo da série essa discrepância, né? E ver que tipo, tem uma escola que é para esse tipo de pessoa, né? Que é chamado, inclusive, sei lá, Nevermore, né? Que é nunca mais e tal. Então fica meio lúdico, assim, também. Acho que é muito legal o nome da escola ser Nevermore. Fica numa cidade, né? Pequena, num lugar ermo, né? É assim, você tá escondendo aquelas pessoas ali. Sim, né? sim. É uma alusão, se a gente for pôr aqui, como jovens disfuncionais. É verdade. Não é só... Ok, ela é uma escola para criaturas mágicas, místicas, pessoas diferentes. Ok, né? Isso a gente entendeu. Mas ainda assim, se você prestar atenção, os personagens que estão ali, mesmo entre o grupo deles, eles não conseguem se encaixar. Tem a menina que é lobisomem, mas não consegue ficar com a alcateia dela porque ela não se transforma. Tem a menina que é sereia, mas que é tretada com a mãe porque a mãe quer usar ela pra dar golpe de Beth. Tem a própria Wandinha que, porra, mesmo entre os Adams, que já são excêntricos, ela não tá conseguindo mais ali se encaixar, né? Exato. Então, é como se fosse um orfanato onde você manda, assim, jovens problemáticos. Um internato, né? Um internato. Se você pensar, é meio... não vou chamar pesado, mas é meio forte, assim, né? Porque você tá mandando... Tipo, cara, aqui é tua última chance. Sim. Né? De fato, ali são os excluídos mesmo, né? Então é bem que o pé da letra esse conceito de outcast, né? Que vamos aqui usar as palavras, né? Que muito se usa. Esses outcasts, né? Que são os excluídos, os extraordinários, assim, né? No sentido... o extraordinário que eu falo é no sentido maléfico, talvez, da palavra, e não no sentido bom, entendeu? Então... Mas que para eles tá tudo bem, eles serem extraordinários nesse mau sentido, sabe? Não, tá tudo bem, mas ao mesmo tempo não tá. E aí, essa que é a parada inteligente da série, principalmente como ela focou no público adolescente, né? É bem isso, né? Os adolescentes estão se descobrindo, estão tentando se encaixar nos seus próprios grupos, nas suas próprias tribos e tudo mais. Lidando com velho falar em tribo agora. Lidando com preconceitos. Exato. Porque eles sofrem uma espécie de... rejeição, velho. Né? Não, além disso, mas não precisa se sentir velho, não. Tem essa coisa das tribos, né? Que é assim... questão de identidade, questão de pertencimento. Então, tem a galera que é o pessoal mais descoladão, esporte e tal. Tem os nerds, né? Tem a galera que é mais... Então, assim, isso acontece sempre, né? Isso até hoje. Isso acontece, cada um vai ter ali o seu grupo. Mas eles têm que lidar também com os preconceitos, inclusive daquela sociedade em volta de Nevermore, né? Ali de Jericó, que é uma cidade conservadora, tem aquela questão meio religiosa ali. Sim, então... verdade. Tem tudo isso, né? Sim. Que engloba ali, e aí você vê que até a própria diretora, né, a headmaster ali da escola tem um acordo com a prefeitura, que a prefeitura não se mete com eles, mas a escola também não se mete com a cidade. Todo mundo vive bem, sabe? Um afastado do outro, entendeu? Porque o que mantém aquela cidade é a escola. Nevermore, né?
né? Então, Porque é uma escola que, teoricamente, são pessoas que têm dinheiro, né? Tem algum poder aquisitivo ali, tem posses e tudo mais, então é realmente um internato, né? De fato, né? Como se fosse sei lá, eu tô mandando meu filho para uma escola de internato na Suíça, entendeu? É bem por aí. e tem uma cidadezinha que vai manter, né? Que será mantida pela atividade daquele lugar. Então, a própria escola, né? Acho que Nevermore, ela é uma personagem em si, Uhum. né? Você tem algumas atividades ali que sempre nessas tramas escolares, digamos assim, tem, né? Se você Sim. prestar atenção, tem aquela a Copa Poe, né? Que se a gente for, sei lá, fazer uma relação com o torneio Tribruxo, É verdade, aí Harry Potter, né? Sim. Que é uma forma de você. Gente, salva as devidas proporções, Claro, tá? claro. Fazendo Assim, uma não é generalização aqui. isso. Não é que a gente não é que a gente queira fazer, mas às vezes é impossível não fazer certas Sim, comparações, né, com as obras, até porque uma coisa bebe muito da outra, Não, entendeu? Então não ela não copia a fórmula do que seria o Torneio Tribruxo, mas é uma como inspiração. ideia de você Como fazer ideia, exato. um evento esportivo, Isso, né, isso. no contexto daquele universo fantástico, que serve como que ele tem a função, né, de ele tem uma função social, né, de socializar Isso. aqueles jovens, aquelas turmas e tal. Tem a sociedade secreta, né? De novo, Harry Potter tinha a Ordem da Fênix. Tem a Ordem da Aqui Fênix. é a Exatamente. Sociedade Beladona. Beladona, né? exato. Então, Cuja qual a Mortícia Adams fez Mortícia. parte, inclusive, né? Então tem Muitas isso. coisas são descobertas dessa forma aí. A né? própria Wandinha, que já sofre uma certa pressão, né? A gente vai falar um pouco do núcleo ali envolvendo os pais e tal, mas ela sofre bastante essa pressão, essa comparação, né? Ali em relação à mãe, né? Porque a mãe já estudou lá. Sim. E era destaque assim, da escola, a aluna né? perfeita, né? Bonita, popular, inteligente, né? E a Wandinha, tecnicamente, não é nada disso, né? É a rejeitada, é a encrenqueira. É verdade, então, é verdade. É complicado. E a gente vê nesse ambiente escolar, né? Aí a gente pode falar ali de alguns amigos dela. Tem a Enid, né? Que a gente citou Sim. aqui. Que é a menina que é a licantropa, né? Que é lobisomem. Isso. Mas ela é toda fofinha, cara. Muito, cara. Eu adoro ela. Eu adoro essa personagem. A atriz é a Emma Myers, né? Que fez a Enid Sinclair, né? Que é essa lobisomem. Cara, eu adoro a personagem dela, porque assim, ela é uma criatura, né? Ela parte criatura fantástica, só que ela tenta ter uma vida não gótica, talvez, né? Sabe? Tipo, Sim. uma coisa mais positiva, né? E eu gosto muito, assim, porque ela é aquela menina positiva, que é meio inocente, né? Tá tentando, só que ela tem essa pressão grande por parte da mãe, né, principalmente, de conseguir se transformar numa lobisomem, tudo mais, numa Lycan, né, que eles falam, né, e ela não consegue controlar os seus poderes ainda e tudo mais, e ela, dentro da escola também, ela tenta se manter muito positiva, mas ela os alunos ali, né, os amigos, o entorno dela, também meio que tem um preconceito com ela, porque tipo, nossa, você não consegue se transformar, você não consegue controlar seus poderes, nossa, que coisa, sabe? É legal, porque como ela divide espaço, porque ela é amiga de quarto, né, ela é a companhia de quarto da Wandinha, eu acho legal que elas dividem o quarto no meio, e o lado da Enid é todo coloridão, todo né? Colorido, né? E o da Wandinha é aquela casa funerária, né? Cara, então, é muito legal, é muito legal. A amizade da Enid também com a mãozinha depois, né? Que a mãozinha acaba meio que se aliando a ela também. Mãozinha, que é um personagem... Um personagem foda, cara. Cara, assim, apesar dele não falar... Né? Ele tem umas tiradas, né, muito boas, cara. E a forma, Marcelo, como ele se comporta, assim, porque agora a gente tem a versão em vídeo, né? Quem tá assistindo a gente aqui em vídeo, tá lá, né? O mãozinho, estou fazendo aqui com a minha mãozinha. E aí ele tá fazendo sinal, né? Ele tá fazendo sinais ali pra se comunicar e tal.
E ele vai ficando nervoso, ele começa. Aí ele começa a bater pra um lado e pro outro, aí faz com os dedinhos assim, aí fica tremendo e tal, tipo, bora, gente, bora, né? Aquela coisa, tipo, não, eles estão chegando e tal. Então, mesmo que ele não fale nada, que você não fale linguagem de sinais, pela interpretação da mãozinha, você entende o... Cara, isso é fantástico, isso é fantástico. Não, e parabéns, assim, pela direção, né? Porque isso... Como é um personagem que ele é muito visual, né? Ele se comunica visualmente, né? E é um personagem que boa parte dele é feito em CGI, né? E tudo mais. Você precisa de uma boa direção de arte, uma boa direção para guiar o que aquela mãozinha precisa fazer, o que aquele personagem precisa fazer. Sim. Principalmente atuar, né? Vamos dizer assim, para poder passar a mensagem que seja uma coisa clara para quem tá assistindo, entendeu? Sim. E que as pessoas consigam ver o desespero da mãozinha, porque não adianta nada ficar assim, a mãozinha ficar fazendo... Eu tô em vídeo aqui fazendo agora, ficar assim parada fazendo sinais e ela não passar esse senso de urgência, né? Pois é. É tipo máscara do Power Rangers, né? Que a pessoa fala, você não vê a expressão da pessoa, mas você sabe pelo comportamento corporal da pessoa, né? Que ela tá obsessa ali e tal. Sim. É legal isso, é muito bom. Funciona bem. Tem o Xavier, né? Que é o outro amigo ali delas ali, que é um dos crushes, né? Da Wandinha, no caso. Que é o emo, vai. É um adolescente triste. Ele é o emo, ele é o Sasuke Ele é o Sasuke, O Xavier, não, Sasuke não, o Xavier, ele é aquele amigo, né? Todo mundo na escola teve um desse. É aquele amigo que ia pro rolê, né? E aí todo mundo ia animadão e tal, não sei o quê, e ele levava um violão pra tocar Legião Urbana. Era um O Xavier era o amiguinho, sabe? Do violão pra Legião Urbana. Do violão pra tocar Legião Urbana, aí arranhava ali um Nirvana, e as meninas, que lindo, não sei o quê, mas era chato pra caralho. Pra cacete. Mas ficava lá no meio, né? Tem o Eugene, que é o menino das abelhas. Isso. Tem aquele... O Eugene é um bom personagem, interessantíssimo também, né? Porque ele é bem legal. Ele passa uma coisa assim, meio fraternal pra Wandinha. Eu acho que a Wandinha vê um pouco do feioso nele, né? Exato. Ele meio que ele lembra um substitui pouco ali. um pouco o feioso, né? Porque ela tem um carinho e um senso de proteção com o feioso que ela acabou transmitindo pra esse... O Eugene, sim. Né? Que é um pouco... Ele não é um feioso na forma de agir, mas ele tem a inocência do feioso também, né? Sim. Então ela acaba meio que adotando, vou botar aspas aqui, né? Ela adotando o Eugene como um irmão também, né? E isso é interessante, essa sinergia entre os dois, né? Sim. Tem o Ajax, né? Que é aquele rapaz Górgona, Medusa. Isso, verdade. Muito e bom. É legal também, que ele tá sempre de touca, né? E aí de vez em quando ficam umas cobrinhas saindo assim. É muito bom. Inclusive, legal. ele é o crush da Enid, né? Da Enid. Ele é o crush da Enid. Exatamente. Então, é legal. Gostei disso. E temos a Bianca, né? Bianca Barclay, ali, que é a sereia, né? Que é a sereiana, né? Interpretada pela Joy Sunday, que é a rival. Né? Isso. Mas assim, elas começam meio que se tretando ali, no final a gente sabe que elas vão ficar amigas, mas eu acho legal porque tem essa coisa das sereias, né? Assim, todas misteriosas e tal, e aqui elas são meio que as patricinhas Beverly Hills, né? É isso. E ela é ex-namorada do Xavier, né? Isso, do cara do violão, exatamente. Que acaba se apaixonando ali também pela Wandinha também, né? Sim. E assim, é lógico, né, que acontecem várias coisas, mas esse núcleo, apropriadamente, é o que ajuda a Wandinha a se... ajuda ela a evoluir como pessoa nesse trato social que ela não tem nenhum. Sim. Então, assim, alguns detalhes interessantes, né, se a gente prestar atenção. E a Jenna Ortega faz isso muito bem. Tem várias cenas
praticamente assim, 95% das cenas dela, se você prestar atenção, ela não pisca. Ela tá sempre daquele verdade, jeito, fria, parada, falando assim, da maneira mais É uma cara meio pedra, assim, né? Tipo, Isso. ela tá sempre impassível, Isso. né? Às vezes que ela pisca, e aí quem estiver assistindo a série agora ou quiser reassistir, toda vez que a Wandinha pisca é quando ela tem uma quebra no trato social com os amigos. Quando ela mente pra eles, assim, e aí pra eles fazerem alguma coisa que ela quer, e aí eles respondem a ela, tipo, porra, se você tivesse pedido, eu teria feito, você não precisava mentir e tal, ela dá uma piscada. Tipo, poxa, essa pessoa faria algo por mim porque gosta de mim, mas ninguém gosta de mim. Né? Então ela dá uma piscada, se você sente que ela quebra. Quando o Xavier se declara pra ela, ela pisca. Sim. Quando Algumas vezes, inclusive, ela faz acho que umas 2, 3 piscadas. Quando ela e a Enid brigam, ela pisca. Tipo assim, Sim. perdi uma amiga. Apesar dela não reconhecer isso. Então, e ela pisca como se fosse uma pessoa normal, né? Tipo, como se acordasse de um transe. Como se assim, acordasse, né? E aí ela vai conversando com ela e piscando normal, como a gente faz, né? Normalmente, né? Sim. E aí depois que passa, que ela volta pro ser Wandinha, né? Aquela coisa pedra mesmo, e aí ela fica com aquele rosto, né, impassível e tudo mais, e ela não pisca. Inclusive, o fato dela ser Wandinha ainda assim é divertido, porque geram cenas maravilhosas de entrosamento. E a gente não pode deixar de falar da cena do baile, né? A cena do baile, exatamente. Que é, assim, o conteúdo mais TikToker do ano de 2021. 22, 23. 2022, né? Ali 2023, 2021 não, perdão, gente. Do ano de 2022 e 2023, que é a dança da Wandinha. E é uma dança totalmente... ela foi... como é que se diz? Ela improvisou, né? A cena toda, inclusive. Ela não tinha uma coreografia pronta, né? Ela improvisou conforme foi fazendo a cena, né? E acho que mostra muito do como a Jenna Ortega é uma excelente atriz também, né? E isso viralizou. Viralizou de uma forma. De uma forma que, assim, a última vez que eu vi uma coreografia ganhar essa proporção, que eu não tô falando só Brasil, tá, gente? Eu tô falando assim, mundial. A última vez que eu vi isso acontecer, logicamente que existe uma diferença, mas foi com o Psy, com Gangnam Style. É verdade. De uma virar coisa meme, viralizar, das pessoas assim, fazerem e tal. É porque, como não tem música, né? Porque Gangnam Style tem aquela coreografia e tem a música. No caso dela, inclusive, se você entrar aí no YouTube, no TikTok e tal, viralizou a dança dela com a música da Lady Gaga, a Blood Mary. Isso. Que nem passa. E nem é essa música que toca durante o baile, é outra música. Eu vi os memes antes de ver a série, né? Porque era impossível você... Não tem como. Não aparecer pra você em algum momento. E aí, quando chegou na cena do baile, que começou a tocar outra música, eu falei, ué, mas não é a Lady Gaga que vai tocar agora? Né? Mas é interessante como essa cena bom. viralizou pra caramba, e assim, porque além de ter sido uma cena total de improviso, ela cabe direitinho com a proposta da personagem também, né? E como isso combinou com todo o conjunto da obra que a série foi, sabe? E com a proposta da série. Isso é muito interessante. E é nesse ponto que eu digo pra você, que é aquela comparação que eu fiz no início com Sabrina. Por que eu acho que Wandinha foi mais feliz nesse sentido, apesar dela não ser feliz? A gente pode fazer várias comparações entre a Wandinha e a Sabrina. Tanto como roteiro, personagens e tal. Só que a Sabrina teve tantas questões de roteiro ali, a série começou de um jeito, era pra ter fechado de
de outro, e aí eles esticaram, mudaram o produtor. Cara, a Sabrina foi todo um rolê. Então, a personagem começa de um jeito, no meio da série ela quebra, sabe? Vira a imperatriz do inferno, não sei o quê. E aí lá no final entra um lance metafísico, maluco. Ou seja, a personagem, ela tem uma curva de evolução muito esquisita. Mudou ela muito. Começa de um jeito, termina de outro, que você fala assim, cara, como a série chegou aqui, sabe? É. E Wandinha, não. Ela é a Wandinha do início ao fim, mas você... Assim, ela é o que ela é. Ela não vai deixar de ser o que ela é. Mas você começa a ver que, assim, alguma coisa nela mudou. Mas ainda assim, ela é a Wandinha que a gente conhece. É verdade. E ela tem uma constante muito interessante, né? O que evolui de fato ali, né? Além da própria personagem, né? Em relação aos seus sentidos, ao que ela sente, ao que ela... das suas descobertas e tudo mais, e das suas mudanças de pensamento... o que muda muito e o que evolui muito é o decorrer da história, que é importante também. Porque não adianta nada você ter personagens interessantes, bem atuados, bem dirigidos e tudo mais, se a história não move junto com esses personagens. Exato. E isso é interessante, porque apesar dessa constante que eu tô falando, né, a constante que é uma boa história de andamento é essa. É uma história que começa, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim, ela segue aquela proposta. E Wandinha, ela é um belo exemplo de como a proposta é boa e como a proposta e como a série se mantém e se atém àquela proposta o tempo todo, né? Então, isso é que é um dos grandes acertos, assim, de vários acertos que a série tem, é exatamente isso, né? Sim. E a gente pode passar por um outro arco aqui, né? Esse foi o arco adolescente escolar, né? O arco malhação da Wandinha. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Tiagão. Porque é uma coisa que eu ouvi muito de pessoas com quem eu conversei depois que eu vi a série, inclusive de dois grandes amigos, né? Que é o Robson e a Ana. Aliás, um beijo pra vocês. Né, eu sei que vocês estão vendo aí. Eu vou mandar esse cast, inclusive, para eles. Mande. Eles são muito fãs, né, de Família Addams. Inclusive, o Robson, ele é um grande conhecedor de quadrinhos. Inclusive, eu conversei com ele muito, e com a Ana, né, que também ela é ilustradora também, né? Os dois são ilustradores. Bacana. E eles são muito fãs, a Ana principalmente muito fã de Família Addams, e ela falou muito sobre essas comparações do que seria da história de quadrinhos com o que foi colocado lá e tudo mais na série e tal. E aí, muitas pessoas com quem eu falei têm um certo problema que, tipo, a Wandinha não era pra ter se apaixonado, né? Ou será que foi forçado o envolvimento dela com o Tyler? Assim, não me incomodou. Te incomodou esse romance? Não, porque é o romance da Wandinha. Da forma dela, né? É o que a gente falou aqui. Porque a Wandinha, ela nunca saiu, se a gente for prestar atenção, aí é o que entra até nesse próximo arco que a gente pode falar agora, que é o arco da relação dela com os pais. A Wandinha nunca saiu debaixo da asa dos pais. Tanto porque ela nunca teve com quem fazer isso. Né? Sim. A pessoa com quem ela mais se sente à vontade é o tio Chico, porra. Tio Chico e o irmão, né? Então não conta. E a mãe... É muito boa a cena dos dois pescando, né, com granada. E a mãe e o pai sempre protegeram muito ela. Sim. Né? E a mãe cobra muito dela. Né? Tem essa coisa dessa comparação, dessa disputa entre as duas, mesmo de maneira involuntária. Então, o fato da Wandinha assim, mas ela não teve nada a ver ela se apaixonar. Sim, se fosse um remake da Família Addams, e aí a gente, sei lá, fizesse a Wandinha se apaixonando por um novo vizinho, sabe, que vai morar do lado da Família Addams, eu acharia estranho, sabe? Ou, sei lá, alguém que vai trabalhar na casa deles, ela se apaixona por ele e tal. Eu acho estranho, porque a Wandinha ainda estaria naquele ecossistema onde ela não tem trato social nenhum. Mas quando ela sai para o mundo, invariavelmente isso vai acontecer. Porque ela nunca
se apaixonou antes porque ela nunca esteve exposta a um ambiente onde isso pudesse acontecer, onde ela se sentisse à vontade. E ainda assim é de maneira gradativa. São 8 episódios onde ela vai se abrindo muito aos poucos. Muito aos poucos. Até ela sentir realmente que ela gosta e tal. Então, não me incomodou, cara. Porque, como você disse, eu acho que ele funciona dentro dessa proposta. E lembrando, mais uma vez, que não é uma série da família Addams. Não é um remake, não é um reboot, sabe? É uma continuação, se a gente for pegar assim, uma continuação do clássico. E sendo uma continuação, a personagem cresce. Ela precisa se desenvolver. Ela não pode ser a filha, sabe, pré-adolescente para sempre. Então, ela vai crescer, ela vai se apaixonar, enfim. Então, sinceramente, não me incomodou, não, cara. Ah, legal. É mais pra gente de tentar não, entender. Não, mas é uma porque boa realmente questão. Foi um ponto que eu conversei com muitas pessoas. A minha esposa, por exemplo, a Lívia, ela adorou essa parte. Ela adorou a série como um todo, né? Ela realmente gostou muito, se divertiu bastante. É divertidíssimo. Entendeu? E ela não se incomodou nem um pouco com a Wandinha se apaixonar, inclusive ela achou muito fofo, né? E eu acho, bem como você falou, que tudo que é proposto, né? Tudo que acontece tá dentro da proposta que a série trouxe. Sim. Né? E a gente tem que entender que aquilo ali é uma releitura, né? Que a gente está fazendo uma adaptação, uma nova leitura, né? Não é a mesma personagem e tudo mais, não é a Christina Ricci, não é a personagem dos quadrinhos, é uma nova leitura da Wandinha. Sim, sim. E, gente, ela é direcionada a um público-alvo. A gente se divertiu porque a série é divertida, mas ela claramente é direcionada para um público-alvo. Sim. Então... Se a gente for pensar aqui, se eu for fazer uma livre analogia, tá, gente? Salva as devidas proporções, pelo amor de Deus. É mais ou menos o que aconteceu com o Homem-Aranha por muito tempo. Por quê? O Homem-Aranha foi um colegial e um universitário por 50 anos, sei lá. Né? Ele sempre foi o jovenzinho por muitos anos. Quando a Marvel parou e falou, cara, não dá pra manter, sabe, depois de 30 anos o Peter Parker na faculdade. Ele tem que crescer, ele tem que casar, sabe, ele tem que fazer outras coisas. Alguns fãs ficaram meio assim, tipo, pô, mas o Peter não vai mais no colégio, né? Agora ele é professor, como assim, cara? Né? As coisas estão mudando muito rápido e tal, mas não. Se você for fazer uma evolução de personagens tão clássicos, né, que tiveram um status quo durante tanto tempo, você tem que fazer isso de uma maneira que não fuja também do que eles são, né? E eu acho que a Wandinha funciona nisso. E a relação dela com os pais, né? Como eu falei, essa coisa, essa disputa entre eles, você vê que o Gomes está sempre tentando ali apaziguar, e ela e a mãe sempre tendo, né, algumas rixas e tal, porque é a coisa da filha já ficando mais rebeldinha, né? Que ela já começa a precisar de um pouco mais de independência. E tem as sessões com psicólogo, análise, né? Em família, cara. Com a família Addams, cara. Olha que loucura. Isso foi genial, essa inserção de uma terapia em família, né? Com a família Addams, né? E com uma terapeuta que a primeiro momento, né, é uma pessoa normal, né? E que ela é uma mulher, tipo, que gosta de coisas mais fofas, assim, né? Você vê que ali é tudo cheio de cor, né? Tudo branco, eu passei né? a série inteira achando que essa mulher ia ser a vilã. Marcelo. Eu também achei, eventualmente. Não, a mulher é normal? Não pode. Se ela é normal, uma coisa tá errada, porque só tem maluco nessa Só tem maluco. E ela é uma pessoa normal, né, que tava conseguindo lidar com aquelas pessoas que eram de uma coisa diferente, né, que eram os outcasts ali, né, e tudo mais. E ela conseguia lidar com eles muito bem, né? Sim. Então, eu achei realmente que ela fosse a vilã. E eu acho isso muito legal da série, essa parte de roteiro,
ela conseguir fazer com que ela leve a gente para um lado e ela dá uma volta depois que a gente vê o que acontece, faz sentido. Faz sentido e foi bem feito, né? Aquele plot twist que aconteceu e tudo mais. Foi muito bem feito. Você realmente não tá esperando aquilo acontecer. Não é uma coisa óbvia. Assim, não é nada surpreendente, obviamente. Não é uma coisa tipo, meu Deus, Shakespeare escreveu isso. Não, mas é uma coisa assim que foi muito bem feita, muito bem escrita, né? Muito bem amarradinha, inclusive, faz sentido e tal. Eu acho isso muito bom da série também. Outra personagem, né, que faz muito parte, assim, que funciona bastante nesse subplot, né, dos Addams ali, é a diretora, né, que é interpretada lá pela Gwendoline Christie. Aliás, incrível o casting dessa série. Cara, incrível. Né, ela ali daquela altura gigantesca, né, que a atriz é grande pra caramba, e a Jenna Ortega é baixinha, né? Então ela é o tempo inteiro olhando assim, sabe, de cima pra baixo, com aquele ar de autoridade. E é de propósito isso, né? Porque realmente ela, na figura de posição de comando que ela tem como headmaster, né? Como diretora da escola, ela tem que olhar as pessoas de cima a baixo, né? Então ela tem aquela imponência, né, e tudo mais, não só por ela ser uma mulher alta, né, e tudo mais, isso aí é a definição de um tremendo de um mulherão, inclusive. Pô, mulher a mais de metro. A mais de metro. A mais de 2 metros, inclusive. Mas ela tem ela passa uma imponência, assim, uma sobriedade, né, que exige de uma pessoa que está na posição dela, principalmente dentro de uma escola como é Nevermore, né? Sim. E ela que é uma metamorfa, né? Ela tem a capacidade de se alterar ali e tal, fisicamente, e foi a melhor amiga da Mortícia. E aí, assim, é uma leitura que eu faço, tá? Na minha opinião, eu acho que a diretora, né, a Larissa, ela tem que cobrar a Wandinha, mas ao mesmo tempo ela entende a pressão que a Wandinha sofre, porque você vê assim, em diversas falas como o fato da Larissa ter convivido com a Mortícia, ela entende que ocupar o espaço com a Mortícia é você estar ali com a estrela brilhando o tempo inteiro, porque a Mortícia ela é espalhafatosa, sabe? Aonde ela tá, ela chama atenção, ela ocupa espaço e ela sente isso, né? Porque mesmo ela sendo um mulherão... Ela viveu a sombra, né? E aí você pensa, mesmo ela sendo um mulherão, ela viveu a sombra sempre da Mortícia. Então acho que no fundo ela entende um pouco isso que a Wandinha sente, ela tenta ali ser como uma espécie de tiazona, sabe? De conselheira, né? E tudo mais. Ela tem uma paciência que muitas pessoas não tiveram com a Wandinha durante a vida, né? E a própria Wandinha, ela estranha muito isso, né? Essa certa passividade, essa certa paciência, condescendência, né? Condescendência, nossa, essa aí é a palavrinha da semana. Tá palavrinha da semana. E eu fiquei triste quando ela morreu, cara. Fiquei bem triste. Eu falei, mataram a personagem, gente. Pô, e uma personagem foda, né? Que poderia continuar pra uma próxima temporada e tal. Eu fiquei triste. Mas tá fadado, né? A Gwendoline tá fadada a morrer sempre. A morrer sempre, coitada. Não tem jeito. Mas esse arco, né? Digamos assim, dos Addams, ainda traz um outro negócio interessante, que é aquele mistério, né? Por trás da morte ao qual o Gomes foi acusado, né? Tem aquele mistério de que ele matou um outro aluno, né, lá de Nevermore e tal, e a gente descobre que não, que na verdade o cara era um escroto, era um filhinho de papai, né, que estudava lá, e ele estava defendendo a Mortícia, e a Mortícia é que no final acaba apunhalando o cara, né? Então, tipo assim, você matou o filho do coronel.
Mas na verdade foi um golpe, né? Meio que tipo, foi apunhalada, ou quer dizer, o rapaz foi apunhalado, mas ele foi apunhalado de uma forma que não mortal, né? O que acabou matando ele foi um veneno que tava naquela Sim. adaga lá, né? Enfim. Então Sim. meio que foi imputado um crime que não foi cometido nem por nenhum dos dois, né? Na verdade. E eles, os dois, né, fizeram ali um pacto entre eles, né? E ele assumiu a treta por ela e tal. Isso é legal, eu não pacto sei... de amor. Um pacto de amor. Eu não Exato. sei, Marcelo, até onde, né, eu não sou, como eu disse, eu não sou assim, um grande conhecedor, né, do cânone da família Addams, mas eu não sei se já foi abordado alguma vez na história como eles se conheceram, como eles se apaixonaram e ficaram juntos. Eu acredito que em algum quadrinho deve ter sim, assim. Eu não sou também um grande conhecedor, né? Eu consumi, talvez tanto quanto você, né? Em relação a produtos, né? Da família Addams. Mas nunca vi realmente uma forma como eles se conheceram, né? E tudo mais. Porque se for o caso, a gente tem uma inclusão no cânone aqui, cara. Exato. E uma inclusão interessante, né? E aí você vê o porquê que eles se amam tanto, né? Tem tanto essa paixão, sabe, fogo um pelo outro. E assim, é muito legal esse fogo um pelo outro, né? Essa paixão, né? É uma coisa muito latina mesmo, né? Ficou bem novelão mexicano mesmo. Sim. E a presença e o fato de ser o Luiz Guzmán, né, como o Gomes Addams, né, é um ator latino e tudo mais, então trouxe essa veracidade de um amor latino, né, aquela coisa quente, né, e assim, sem cenas sexuais, tá? Assim, é um amor de novela, sabe? Aquela coisa, uma paixão Caterina grande. Zeta-Jones maravilhosa. Maravilhosa, bicho, cara. Aliás, todas as caracterizações, né? Inclusive, foi uma coisa que eu gostei muito de terem posto o Luiz Guzmán como o Gomes, né? E não um ator com uma beleza, assim, né? Aquela coisa. Não que ele não seja bonito, ele é um homem bonito, né? Tudo mais dentro do contexto dele, né? Mas porque o Gomes, ele sempre foi retratado, pelo menos dentro das outras mídias... baixinho, atarracado... como um ser bizarro, né? Ele é realmente um ser bizarro, né? E a Mortícia, ela é aquela beleza de ébano. Ébano não, é aquela... como se fosse esculpida, né? Sim. É uma beleza esculpida e fazer o contraponto do outro, assim. Exato. E o Gomes sempre foi aquela coisa bizarra, exatamente por conta dessa origem latina e tudo mais. Ele hoje por conta daquela... E assim, eu tô falando do que... não tô falando do meu ponto de vista, tá? Eu tô falando em relação ao ponto de vista do criador da família Addams, o porquê que o Gomes é essa figura feia, bizarra, né? Exatamente porque na época que o quadrinho foi feito, né? Via-se muito o latino, né? Os mexicanos como aquela figura bizarra. Por isso que o Gomes essa coisa bizarra, porque é para ser uma coisa, uma crítica, né? É uma sátira, uma crítica a isso tudo, né? Sim. Então e é muito legal, cara. É muito legal. Eu gostei muito do casting, eu gostei da caracterização de todos os personagens, né? A Catherine Zeta-Jones está maravilhosa no papel de Mortícia, né? Apesar dela realmente ter aparecido pouco, mas eu acho que para mim um dos destaques ali em relação à família, né, é o tio Chico, cara. O tio Chico tá muito bom. Pode crer. E ele só aparece em um episódio, e é memorável também, né? E ele aparece com os poderes dele, né? Mas é porque ele é muito espalhafatoso. Acho que se colocasse ele mais ali, sabe, acho que ia roubar muito espaço, sabe? Então acho que funcionou ali dentro do que... do pouco, né, que ele apareceu. E ele era um procurado da justiça, né? Ele tava fugindo da justiça. Sempre, né? Sempre. É muito engraçado. Muito bom. Inclusive no filme também, né? Nos filmes lá do Raul Julia e tudo mais, ele é abrigado, né, dentro da família Addams como foragido, né? Não, que, porra, tá sempre fazendo. É muito bom, é muito bom, cara. Eu gosto bastante. Mas, enfim, né? Todo esse arco lá da família acaba que no final eles meio que se entendem, né? Porque
para descobrir, né, todo o rolê, né, para inocentar de vez o Gomes e tal, que acaba sendo preso de novo, né? A Mortícia e a Wandinha tentam exumar o corpo, né, do cara, e as duas são presas de novo. E aí ficam os 3 presos lá, né, naquela cadeia. E ali, finalmente, né, eles conseguem, porque nada com os Adams é normal, né? Então, assim, não é na terapia que eles vão se resolver, é na cadeia. Não, até porque a terapeuta foi morta, né? Então, assim, é lá que eles conseguem parar para conversar, e aí a Wandinha se abre da forma que ela consegue, a Mortícia entende o lado dela, e ela entende o lado da mãe, né? E meio que ali elas fazem as pazes. E a gente sabe que no fundo, o prefeito, né, sabia de tudo, então acaba livrando a cara do Gomes depois. E o último arco, né, que é o que fecha a história, é o arco do vilão, né, do Crackstone, que é aquele líder dos peregrinos que fundaram Jericó, né? Que aí a gente entra aqui realmente no vilão da história, né? Porque dos conceitos mágicos, enfim, a gente descobre que a Wandinha, né? Ela é uma descendente, né? Ela é tipo uma encarnação da... Eu peguei aqui o nome dela, da Goody, né? Da Goody Adams, né? É uma antepassada dela que enfrentou o Crackstone, né? Foi a Goody lá com o Livro dos Mortos que amaldiçoou o Crackstone e tal, porque o cara era uma espécie de... Aqui, Marcelo, eu vejo um pouco assim... Porque se você pegar aquele núcleo ali dos peregrinos, né, de Jericó e tal, daquela coisa... Que é um núcleo do passado, assim, né? Uma coisa... ultra conservadora e tal. Isso. E eu não tô falando da conservador no sentido no conceito político. atual, né? Não, conceito não, atual não. E nem no conceito político, né? Conservador religioso, sabe? Como uma Isso, seita lá no interior dos Estados Unidos. É isso que eu tô só deixando claro. Até pra, a gente não tá fazendo nenhum tipo de crítica a conservadorismo, tá, gente? É o conceito da história, tá? É isso. Tem uma questão ali muito, assim, religiosa, né? Você vê que existe uma perseguição religiosa. E aí, se você pensar que o próprio Crackstone, ele era um feiticeiro. Né? Apesar dele ser uma espécie de messias, né? De ser um profeta e tal. Ele uma espécie era um de feiticeiro. pastor, bispo, né? Sei lá, alguma coisa assim, né? Mas, assim, quando a gente fala de preconceito, quando a gente fala de perseguição, essas coisas, não importa se as suas armas são iguais à do inimigo, né? Importa você rotular o outro lado. O que eu tô pregando, exatamente. E eles foram... E o outro lado foi tido como bruxos, né? Bruxos do mal, magia negra, né? Isso. Tanto pelos poderes, né, da família Adams ali, né, e tudo mais. Então, realmente, eles... Acontece um negócio meio Bruxas de Salem ali, uma inquisição. Exato. Então tem uma veiazinha, uma crítica nessa coisa desse puritanismo religioso, né, que a gente hoje aqui no Brasil a gente tem passado um pouco por isso, né, dos últimos anos para cá principalmente, mas que nos Estados Unidos isso é abertamente assim conflituoso, né? E isso já serviu, gente, de base para diversos filmes, né? É verdade. O Stephen King, né, vive fazendo filmes, livros nessa pegada, né? Desses fanáticos religiosos, ultra conservadores. O próprio The Dome tem muito isso, né? A névoa, né? Lá, a névoa também. Tem aquela loucona, então... Sim. É muito nisso. E aqui tem alguns personagens interessantes, né? Tem o Donovan, que é o xerife, né? Ele não é necessariamente o pai do Tyler, né? O pai do Tyler. O Donovan, ele não é, assim, um cara ruim, né? Você vê que ele quer ajudar, ele quer fazer o certo, mas ele tem... Mas ele é um cara quebrado, né? Ele é um cara quebrado. Ele é um cara quebrado e ele tem uns negócios guardados no guarda-roupa dele, né? Que ele não pode mexer. E tem o Tyler, que a gente passa, assim, a série inteira achando que ele é o outro crushzinho dela, né?
e na verdade ele é um Hyde, né? Ele é o grande monstro que tá assombrando. Sim, tudo é lá, verdade, é verdade. né? Quem inclusive ajuda a Wandinha a descobrir que o que tá rolando ali é um Hyde, né? E aí a gente tá de novo, né? Uma referência, né? A Jekyll e o Hyde, né? História ali clássica também, um dos clássicos do horror. Aliás, a gente tem um monte de referências, né? Se você pensar, a Sociedade Belladonna e a Copa Poe, né? É de Edgar Allan Poe. É verdade, A é gente tá verdade, falando é disso. verdade. Tem a questão das bruxas, tem lobisomem, tem sereia, tem metamorfo, tem medusa, tem feiticeiro, né? Tem feitiçaria. E a gente vai ver que o Crackstone, quando ele volta naquele ritual ali, tá uma coisa meio Frankenstein, né? Meio zumbi, meio como é que é o nome daquele filme, meu Deus do céu? Reanimator, cara. Nossa senhora, tirou esse do... Mas porque qual é o grande plano, né? A nossa querida professora lá de botânica, né? A Mary Thornhill, que é a Christina Ricci, exato, né? exato. A antiga Wandinha. É uma boa adição, inclusive, pra série, foi isso, né? Trouxeram ela de volta e tal. Ela que passa ali como uma espécie de lerdona, né, a série inteira, tipo, eu sou só uma professora normal, internato de maluco. A gente descobre que não, que ela era a grande cabeça por trás de tudo. Sim. Ela controlava, ela descobriu que o Tyler era um Hyde, o pai já sabia que ele era um Hyde, e aí ela descobre isso e controla ele ali, droga ele com aquelas plantas, né? Porque ela manja de botânica e tal, porque na verdade ela é a Laura Garrett, que é a filha do missionário, é a descendente do missionário, né? Isso. Ela que é a descendente do missionário. Que era irmã do cara que, entre aspas, o Gomes matou. Exato. Então tem aquela treta, ela tá se passando. O plano dela, ela é uma falsa do cacete, assim. O plano dela, bicho, ela muda de assim, uma coisa a gente tem que reconhecer. O poder do ódio, né? Que ela se faz de outra pessoa, cria outra identidade, interpreta aquilo tudo, cria todo o plano por trás, e ela consegue trazer lá o Crackstone de volta, né? Sim. E no final é Harry Potter, né? É Hogwarts. É só magia top, Rogerinho. Magia top. Aí no final vira Hogwarts contra Voldemort ali. Exatamente. Porque ficou bem feito também, tá? Assim, ficou aquela coisa. Sim. Parece uma coisa clichêsada, e até. E assim, bom clichê, ninguém nega e é muito bom, tá? Não vamos tirar também de mérito, eu nem tô falando que a gente tá fazendo isso. Mas, gente, vamos aprender também como é que se diz? A elevar, né, e a apreciar um bom clichê bem feito. Sim, né? sim. Clichê é clichê por um motivo, né? Sim. Se não fosse, ninguém usaria, né? Então, é muito bem feito o clichê no final, e tal, tem aquela batalha e tal no final, é muito legal, muito bem feito. E eu gosto bastante, cara. A parte ação, muito né? legal, é muito legal. É a parte ação. A Wandinha, inclusive, praticamente morre, né? Ela morre, mas a Gould traz ela de volta. Isso. Então tem um draminha ali e tal. Legal, sabe? Eu acho que fecha bacana. Fecha bem. A gente quer ver eles se enfrentarem e tal. A série termina com o Tyler sendo preso, né? Mas ele dá a entender que ele consegue fugir, né? Porque ele se transforma lá. Uhum. Cada um dos alunos vai para casa, né? Do ano letivo, né? E tudo mais. É o Natal de Hogwarts, né? Vai todo mundo Natal de Hogwarts. E assim, a história fecha. Se não tiver, a gente sabe que vai ter, mas se não tivesse outra temporada, cara, foi uma passagem na vida da Wandinha que a gente descobriu, sabe? Sim. E é isso, deixa pontas soltas para você aproveitar, porém, cara, fecha muito bem. Não são aquelas pontas soltas do tipo, é uma coisa que vai se resolver na próxima temporada, um grande mistério, nem nada disso. São pontas soltas que eu gostaria de
de ver numa próxima Uhum. temporada essas coisas sendo ligadas, sabe? Mas se acabasse ali, eu também estaria super satisfeito. Porque foi uma série de 8 episódios e tudo mais, ela é divertida, ela prende do começo ao fim. Eu, particularmente, Marcelo, dentro do meu CPF, eu acho que eu teria curtido mais se fosse uma série que ela fosse lançada semanalmente, porque eu tenho curtido ver mais série assim. Sim. Aliás, a Disney, ela tá anos-luz na frente pra mim, pessoalmente, nesse ponto de lançar séries com episódios semanais e não lançar tudo de uma vez, né? Eu me prendo muito mais, mas é uma série que mesmo tendo isso, e isso eu tô falando particular meu, tá? Mas que mesmo tendo isso, ela prende do começo ao fim, é uma trama super divertida, não é uma trama, é uma trama muitas vezes óbvia, mas a maior parte do tempo não é. Ela tem os seus clichês e seus pontos negativos, mas num contexto geral ela é muito bem feita, muito bem amarrada, Sim. muito bem estruturada, né? E é um final digno, sabe? Eu acho que realmente, só pra fechar aqui, se tivesse terminado daquela forma, eu não sentiria falta de ter uma próxima temporada se não fosse anunciado. Tipo, a Netflix cancelou. Beleza, pelo menos fechou bem, entendeu? Fechou bem. Pra mim, fechou bem. Sim. E aí eu queria, pra gente encerrar, Marcelo, trazer duas questões, tá? Uma mais bobinha e outra um pouco assim que a gente pode debater um pouco mais. Uma é que Wandinha levantou, assim, top discussões mais malucas e inúteis da internet do ano. Você vai falar do nome dela. Ai, não pode chamar de Wandinha, tem que chamar de Wednesday. De quarta-feira. Quarta-feira, porque na série, há 300 anos atrás... Bicho. Mano, na moral. Cara, que cansaço. Gente, olha só. Que cansaço, Marcelo, dessa galera. As pessoas têm que entender o seguinte. É um produto que não é novo. Ele é um produto antigo, né? E como antigamente, quando os produtos chegavam aqui, inclusive, só fazendo um parênteses aqui, eu gravei uma vez um podcast lá no Multipop falando com o diretor de adaptações da Panini, que é o Thiago Zanetic, né? Ele trabalha na Panini, ele já trabalhou em vários títulos da Panini, já de Star Wars, já trabalhou com Marvel e tudo mais, e hoje ele trabalha na Turma da Mônica, né, nos quadrinhos da Turma da Mônica. Uhum. Eu gravei alguns anos, faz 2 anos atrás, com ele, e eu juro que isso vai fazer sentido, tá, o que eu tô falando. Sim. Sobre como é que esses produtos, quando chegam aqui, como é que eles são traduzidos, né, porque ele era o diretor, né, o diretor que traz esses quadrinhos para cá, e ele meio que tem que fazer essa adaptação para que fique claro pra gente, né, certas coisas, né? Como, por exemplo, nos quadrinhos de Star Wars, né? Lá tem um personagem chamado Conde Dooku, né? Sim. E aqui ficou Conde Dooku. Sim. Né? E aqui ficaria... E assim, não vamos fazer essa piada óbvia, mas... é um nome que aqui ficaria muito estranho, né? E principalmente poderia causar um certo tipo de incômodo com pessoas um pouco mais conservadoras, no sentido de, meu filho tá lendo um nome que tá associando a um órgão, né, do corpo e tal, que não sei o quê. Entendeu? Então, assim, existem certas coisas... A quinta-feira na gente também, a quinta série dentro da gente também não ia perdoar isso. Não ia perdoar, obviamente, né, e tudo mais. Então, tem certas adaptações, quando você traz para cá pro Brasil, que você tem que adaptar o nome para um contexto nacional. Então, lá é o Wednesday, né? O Wednesday funciona porque tem um contexto todo do conto do Solomon Grundy, né, que... A gente já conhece ele pelos quadrinhos, mas é um conto de terror, né? Uma lenda de terror lá nos Estados Unidos, que na quarta-feira ele morreu, na sexta... E tem todo um contexto por que o nome dela é Wednesday, né? Sim. É quarta-feira. Então, só que é um contexto que é muito, muito do cultura americana. Não ia fazer sentido trazer a personagem pra cá com o nome traduzido ou Wednesday ou quarta-feira. Vamos fazer uma coisa? Vamos botar o nome dela de Wandinha.
Vem de uma cantiga infantil, né? Esse poema que é o Monday's Child. Monday's né, Child, que olha aí. atribui características para as crianças que nasceram Isso. em cada dia da semana. Na tradução, aquele que nasce na quarta-feira seria cheio de woe, né? Woe, Uou. que pode ser traduzido como aflição, desgosto, infortúnio Isso. ou desgraça. E por isso que ela é mórbida, daquele Exato. jeito. Só que a sua explicação, Marcelo, foi perfeita. Só que isso não é novidade. É. A Wandinha, em traduções anteriores, do filme de 91, se eu não me engano, já é Wandinha. Na animação da Hanna-Barbera já era Wandinha. Vandinha. Só exato. no seriado, que em alguns episódios, porque depois acho que me parece, né, teve uma galera que produziu conteúdo em cima disso. Uma fase já era Wandinha, na outra era quarta-feira. Isso. Então, Naquele seriado dos anos 60 que veio pra preto cá e branco, no pois começo dos anos 80, Então, 70, assim, coisa gente, assim. pô, ela foi Wandinha aqui no Brasil por muito mais tempo do que foi quarta-feira. Então, é uma discussão então- maluca, é o tipo de discussão que só existe na internet. Inútil, inclusive, né? Porra! Vão encher o saco. A personagem todo, é né? Vandinha e acabou, sabe? Tipo, Você é fica isso. falando Iron Man? Não, porque o Iron Man do Robert o Captain America, você não fica. Você não Então fica. não encha o saco também. É né, isso, por favor, cara. né? Aí, se for pra pegar isso, você também não vai ter que reclamar, por exemplo, das traduções dos nomes dos livros do Harry Potter. Pois é. Tem o Tiago Potter, não é Tiago, É sabe? James, né? É James. Então, assim, cara, é uma discussão tão inútil, sabe? Que não vale a pena a gente ficar perdendo tempo também. Eu só quis trazer porque foi um negócio tão... Não, foi um negócio interessante, porque, né, gera conteúdo também. Mas eu falo, gente, cara. é uma discussão inútil. Não adianta ficar brigando na internet por causa do nome, da tradução do nome da Vandinha. É Vandinha e acabou. Gente, Foi se isso. você... Fica a dica, se você tá com tempo pra entrar a fundo nessas discussões, repense. Repense sua vida. Ó, coaching aqui, ó. Thiago Coaching. Né, estou sendo aqui o Thiago Marçal. Deus me livre. Tiago. Eu sou o primo pobre. Olha Primo só, pobre, se você tá com tempo para debater Wandinha, se a Wandinha tem que ser quarta-feira, repense o seu dia a dia. Ou olhe para sua pia, porque deve ter louça para você lavar, cara. Deve ter louça para lavar. Ou olhe para sua máquina de lavar que a roupa não bateu ainda. E para fechar, Marcelo, a gente falou que a série virou uma febre, que ela foi direcionada para um público, né? Que ela conversa ali com uma fatia e tal. A questão é, por quê? Tá? Eu vou deixar você falar, vou deixar você dar sua opinião, depois eu vou dar a minha. Por que Wandinha viralizou? Porque se a gente pensar, ela não é uma personagem sexualizada. Não. Ela não tem assim uma aparência super popular, não. Sabe? Ela não é uma Barbizinha. Por quê? Assim, uma personagem tão disfuncional, sabe? Grosseira, mal educada, pessimista, manipuladora, cruel. Usa preto, sabe? Não tem, assim, nada que destaque. Gótica, né? Gótica. Por que isso funcionou tanto? Vou deixar você dar a sua opinião, depois eu dou a minha. Vamos lá. Eu vou direcionar mais a minha visão de por que isso viralizou tanto. Porque não é só viralizou, mas por que Wandinha, a série, ela fez tanto sucesso, né? Principalmente entre o público adolescente, exatamente pelo direcionamento que a série teve, né? Volto a repetir. Acho que o maior acerto da série é o direcionamento, entendeu? Ele foi escrito, produzido e feito e pensado para um público-alvo que é um público adolescente, né? Ou pelo menos ali na sua barra dos 20 anos e tudo mais, e público adolescente. Só que ele é uma coisa tão bem feita que ele acabou atingindo públicos que não era direcionado, como é a gente, por exemplo. A gente claramente não é o público-alvo, né? Nós, pessoas
Nós que somos pessoas de quase 40, eu já tô com 40, né? Tiagão tá nos seus 20 e poucos anos ainda, né? Porque essa cut jovem aí, né? Cuidar da base de cevada e churrasco. Né? Então, você vê, mas é um direcionamento que é claro para a série, mas ela é uma coisa, foi tão bem feito, mas tão bem feito, que ela conseguiu atrair públicos que não era o seu alvo, e isso faz com que uma coisa seja uma série ou um filme, enfim, qualquer coisa, tenha um baita sucesso, além de, óbvio, ter viralizado com certas coisas que você para pensar no mundo hoje, né, com redes sociais e tudo mais, tô até balançando meu microfone aqui, certas coisas ali da série, né, elas são muito viralizáveis. Uhum. Até a própria personalidade da Wandinha é viralizável. Nossa, eu estou muito Wandinha hoje. Né? Então, todo esse conjunto de coisas que foi pensada e tudo mais para ser um produto comercializável, né? E eu tô dando essa visão puramente não é de mercado, porque eu não sou do mercado, eu sou só um comunicador aqui de opiniões. Mas toda essa parte que foi pensada, né, pra série, não só como série, mas como produto, foi muito bem pensado. Então, e muita coisa é viralizável, por isso que ela fez tanto sucesso, principalmente com o seu público-alvo. E aí é por isso que a gente vê numa Vivian Festas da vida produtos para a festa de aniversário da Wandinha, sabe? Por exemplo, adolescentes de 13, 14 anos que vão comprar e fazer sua festa da Wandinha, ou já fizeram, vão fazer ainda, né? E tudo mais. Então, tudo isso fez, pelo menos assim, a minha visão, a minha leitura é isso. Uhum. Todo esse conjunto de coisas foi o que fez a série ser um sucesso, né? E vender tanto, né? E render tanto pra Netflix. Pô, como a gente já falou em live, né? Hoje acho que é uma das séries, se não a maior série da Netflix mundialmente falando. Né? Então, a maior série de língua inglesa. Língua inglesa. Então, ela só tá perdendo pra Round 6. Round 6, mas Round 6 é coreano, então Sim. De língua inglesa, ela é a maior, então para pensar. Já passou Stranger Things, já tá... Pois é, e Stranger Things era uma parada, e sempre foi uma parada gigante, assim, desde o começo, né? Por outros motivos, que aí é outro podcast que a gente pode fazer. Mas Wandinha, ela tem todo esse conjunto de coisas que ela não foi pensada apenas para ser uma série, e sim um produto muito bem, muito vendável. E ela acabou sendo não só um produto muito bem vendável, mas como uma série, ela é muito bem feita. Em tudo, em praticamente tudo que ela se propõe, né? Eu concordo contigo que mercadologicamente ela funciona muito bem, né? Ela é uma direção muito comercial do Tim Burton, apesar que ele não dirigiu toda a série, ele divide ali com outras pessoas, mas ele tá participando da produção da série. Sim, então. Mas é um Tim Burton menos autoral, assim. Você percebe algumas nuances do trampo dele, mas você vê que é uma coisa bem mais comercial, né? Menos aquela coisa autoral do Tim Burton que nem todo mundo gosta. Então, eu acho que como produto ela é mais palatável, como você falou. Mas somando ao que você falou, tá? Eu vou pela questão da percepção da personagem, Marcelo. Por quê? Quando você lança, de novo aqui, tá? Fazendo uma comparação, Sabrina. A Sabrina, ela é a menina bonita, que é loira, branca, que todos os rapazes querem, que é a descolada, que é a mais interessante do grupo dela. Ela é inteligente, ela é divertida, ela é extrovertida. Né? É um padrãozinho, né? Padrãozinho. Ela, mesmo entre os malucos ali, os bruxos lá, os feiticeiros, ela é um padrãozinho e tal. Por que a Wandinha fez tanto sucesso? A Wandinha, ela é a menina disfuncional. A Wandinha, ela é a menina que tá no colégio, e enquanto todas as outras amigas já estão pensando em maquiagem, sabe? E sair pra uma baladinha e tal. E não tem nada de errado nisso, mas de repente ela não quer.
A Wandinha é a menina que, pô, enquanto todas as amigas estão no celular ali, sabe, fazendo foto pro Instagram, estão fazendo vídeo pro TikTok, ela tá lendo livro. Isso faz com que ela seja melhor do que as outras? Não, mas isso faz com que ela seja diferente e faz com que ela não seja tão bem aceita quanto as outras. A Wandinha, ela é a menina gorda, a Wandinha, ela é a menina de aparelho, a Wandinha é a menina de óculos fundos de garrafa. A Wandinha é a menina que não consegue se dar bem em esportes e não vai estar entrosada com as outras meninas lá na hora do recreio, das atividades físicas ou na academia. A Wandinha é todas essas meninas, sabe? Tem um vídeo que, quando caiu na internet, resume para mim muito o que é a Wandinha, que você deve ter visto isso, né? Acho que a maioria das pessoas viu, que é uma escola. Você vê que é um vídeo assim que tá numa escola, numa hora do recreio e tal. E aí tem uma menina fazendo a dancinha da Wandinha pro TikTok. Você olha, você vê que ela não é branca, ela tem um visual meio roqueirinho, assim, ela é meio gordinha, ela tá sozinha, não tem ninguém filmando pra ela bota o celular, assim, numa árvore, num negócio, ela tá sozinha fazendo a dancinha dela lá pro TikTok tranquila, e a galera em volta tá rindo. Ah lá, ele é muito esquisito e tal. Você ouve as meninas falando alguma coisa assim, né? Você ouve outras meninas rindo dela fazendo aquilo ali. E de repente aquelas meninas fazem vários videozinhos pro TikTok. Estão lá dançando tubarão, te amo, não sei o quê, sabe? Estão fazendo aquelas dancinhas de K-pop, não sei o que e tal, porque são tradicionais, sabe? E a mina, pelo fato dela não se encaixar nesse lado tradicional, como a Wandinha não se encaixa, ela se identificou com a Wandinha. Então a Wandinha, pra mim, é isso, cara. A Wandinha, ela é a protagonista que não é popular, que não é a mais bonita, apesar da Jenna Ortega ser bonita pra caramba, mas dentro da série ela tá num conceito de que ela não é a mais gata. Então ela não é a bonita, ela não é a popular, ela não é a descolada, ela não é a mais interessante, e por conta disso ela é a mais real possível para uma camada de tantas e tantas meninas, principalmente, que não se encaixam nos padrões, cara. Sabe? Então eu acho que isso é excelente. Foda, assim. É foda. Eu acho isso foda, ter personagens assim. Sabe? Eu acho que esse é o sucesso dela. Eu acho que isso funciona muito bem. Sim. E assim, só fazendo um pontinho a mais aí no seu que você falou, a gente não tem nada contra o padrão. Padrão é padrão. Não. Né? Mas é legal quando a gente consegue ver obras, né, e tudo mais, que fogem desse padrão, e Wandinha foge totalmente desse padrão, né? Realmente eu não falei, não coloquei na minha análise falando sobre o padrão e tudo mais, mas realmente dá para você notar claramente que a Wandinha representa ali pessoas que estão totalmente fora do padrão. Sem precisar, Marcelo, desculpa te interromper. Nada, por favor, por favor. Como ela é um personagem tão fantástico e ela foge desse padrão, ela não precisa recorrer a um estereótipo. Não, nem um pouco. Ela não precisa ser gorda, ela não precisa usar aparelho, sabe? Ela não precisa ter algum tipo de característica física específica que faça ela... Porque ela é tão amplamente não tradicional, ela consegue englobar tudo isso. Sim, né? Sim. E se você olhar ali o entorno dela dentro da escola, você olha muitos personagens que são padronizados, né? Que são do padrão. E talvez isso tenha... E talvez não, né? E com certeza tenha sido uma forma proposital, né? Exatamente para destacar o quão dispare é a Wandinha em relação àqueles personagens que mesmo que eles estejam dentro do mesmo contexto de criaturas fantásticas, né? Então, e mesmo dentro disso, ela é totalmente fora do padrão, ela é totalmente descolada de tudo, e ela tá tentando encontrar ali o seu eu, a sua forma de se encaixar e tudo mais. E é muito legal como a série trabalha isso, né? E realmente e eu concordo muito quando você diz que a Wandinha é a representação de tudo isso, né? De toda essa
não padronização, né? E isso também é um dos pontos de sucesso da série, né? É e da personagem também. Então é isso. Vamos lá, vamos pro nosso encerramento aí. Vambora! E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos de Wandinha. Pois é, Wandinha não, quarta-feira. Falamos de quarta-feira, não, mentira, jamais. Quarta-feira. Jamais. Quarta-feirinha. Falamos de Little Quart. Little Quart. Série da Wandinha, esse fenômeno aí, essa explosão que foi. Demorou, mas a gente conseguiu, né, falar da série aqui. Acho que foi muito oportuno. Acho que a gente conseguiu bater um papo bem bacana, principalmente assim, pela visão, né, de dois homens, né, héteros, velhos, né, que talvez não ser, com certeza nós não somos o público-alvo de Wandinha. Sim. Eu espero que a gente tenha conseguido passar uma visão bacana para isso, né? Então, mesmo não sendo o público-alvo, a gente se divertiu demais com a série. Muito. Então, deixa aí o espaço para recadinho, jabá. Meu querido Marcelinho Delgado, você, meu querido, brilhe! É isso, minha galera. Obrigado por terem ouvido a gente falar sobre Wandinha. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho o meu próprio podcast, né, que é o Multipop. Né? Toda quarta-feira tem um episódio nos seus melhores agregadores de podcast, né? Se você estiver ouvindo a gente aqui agora pelo Spotify, avalie a gente aqui também no Spotify, o Zoneando, né? Pelo Spotify, dê lá suas 5 estrelinhas. Vai lá no Multipop, ouça também os episódios que o Thiagão participou. Ele já participou de vários episódios, né? Inclusive, já calçamos os nossos All-Stars verdes para falar de cinema, né? Foi muito bacana esse episódio também. Então vai lá, avalie a gente no Spotify ou ouça a gente no seu agregador favorito. Estamos em praticamente todos eles aí, tá? E veja também a gente lá na Twitch, né? O Multipop tá lá na Twitch, que é como Multipop na TV. É só procurar a gente lá e toda semana a gente tá jogando alguma coisa bacana com vocês e se divertindo e conversando e falando sobre vários assuntos. Inclusive, eu vou começar a fazer mais lives diferentes na Twitch em formas de bate-papo também, não só jogando, né? Aí a gente tá tirando um pouco esse projeto que eu já tô pensando já há um bom tempo, tô estruturando para ver como é que vai ser, né? Inclusive, já abro o convite aqui pro Thiagão pra gente bater vários papos lá, pra gente discutir sobre cultura pop, né, e tudo mais. Então a gente vai falar bastante lá de uma forma multiplex, né? Como se a gente estivesse num sistema multiplex. Então, vai lá. Vamos lá e veja a gente também toda quinta-feira lá no Zona E, né? Que a gente faz o giro de notícias mais maluco da internet brasileira. Então vai lá, assista a gente lá e muito obrigado, meus amigos. Exatamente. Só reiterando aqui então nossos recadinhos, tá, galera? Recadinho de sempre. Mais uma vez, quero lembrar vocês que o Zoneando Podcast está disponível aí nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Então você pode conferir aí os nossos programas no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Google Podcast, Castbox, Apple Podcasts, enfim, onde quer que haja aí uma plataforma, né, para a gente distribuir. Dá uma olhadinha, procura lá pelo Zoneando, você vai nos achar, né? Como o Marcelo falou, se você puder nos avalie, porque a gente, como eu venho citado aqui, né, há algum tempinho, a gente deu uma consertada no nosso feed que estava zoadaço, né? Então eu acabei fazendo aí algumas alterações. Então, se você escuta a gente no Spotify, né, que é a nossa plataforma principal, é muito importante que você vá lá, dê, né, a sua avaliação lá, dá umas estrelinhas pra gente lá, que ajuda bastante. Ou se você escuta a gente em outra plataforma também, poder avaliar, ajuda aí nessa transição aí, nesse acerto do feed que a gente faz, porque sempre tem uma alteraçãozinha de métrica e tal. Então, nesse momento pra gente é muito importante a sua avaliação. Lembrando também que você pode nos acompanhar pelo YouTube, né? Toda sexta-feira ou sábado, quando dá aquela atrasadinha, tem edição nova do Zoneando Podcast, né? Para você conferir aqui a nossa versão em vídeo. A gente fazendo a interpretação do Mãozinha, né? Coisas que você só consegue ver na versão em vídeo. Então, você pode acompanhar. Tem a playlist
né, do Zoneando no YouTube, logicamente dos programas que começaram esse ano, quando a gente inaugurou aqui esse novo formato. Está sendo realmente bem legal gravar aí com essa dinâmica. Além disso, estamos nas demais redes sociais, estamos no Facebook, nossa página do Facebook do Zona E, nosso grupelho do Facebook também, vai lá, participa, né, eu jogo os links lá, estou sempre avisando a galera de evento, de live, então é bem legal, é bem participativo. Estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no TikToker também lá com videozinhos lá de vez em quando. E, como eu falei, no YouTube toda semana aí com vídeos de análise, review, reação de trailer, né, de acontecimentos. Toda quinta-feira nossa live da semana, eu, Marcelinho e Carol Tibi Martins ali com esse rolê esquizofrênico de notícias. E toda sexta ou sábado aí a edição do Zoneando Podcast. É isso, gente. Deixe nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acharam de Wandinha? O que vocês esperam por uma nova temporada? Se vocês acharam que a personagem destoou muito aí, né, do seu cânone, se isso é interessante, se isso não é, deixe nos comentários aí que a gente debate sobre isso sem nenhum problema. É isso. Um beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Valeu!